Eu morei ali no Barbará quando eu tinha 12 anos, né? Na casa da minha tia, só que em criança eu cresci ali, que ela morava aonde é a pracinha, né? Do Colégio Barbará ali, ela morava em frente ali, então ali eu cresci, não tinha o colégio ainda, né? A igreja também não tinha. Aí em 60 já tinha um colégio, estava construindo a igreja, né? Aí minha tia já saiu dali e já foi morar na beira da estrada, que eram as casas germinadas, que eram feitas para os empregados, né? Uma casinha pequena, né? E era 2 casinhas para ali e 2 para a rua. E em frente tinha um grupinho, né? E meu tio, né? Sempre morou ali, aquelas casas só tinha empregado, só pessoa da Barbará. E o meu falecido pai trabalhou na Barbará também, desde os seus 19 anos, né? Quando ele conheceu minha mãe, até 29. Com 29 anos que ele saiu do Barbará. Aí a companhia era pequena, que atrás da companhia tinha a casa da fábrica, né? Onde eram os empregados assim de mais dinheiro, eles, né? Os chefes, eles moravam ali atrás. E tinha, onde é o estacionamento hoje em dia, tinha o mercado da fábrica, né? Que era só para os empregados comprar. Até a gente, se fosse comprar assim, meu pai, porque era conhecido, né? Cresceu ali, então meu pai ele comprava, mas a gente que já morava aqui em cima no bairro, né? Já era mais difícil, já tinha que ser pessoas comprar pra gente, porque era exclusivo dos empregados. Não tinha o restaurante também, estava começando, né? Era gente conhecida que trabalhava ali. Era muito bom. Eu lembro também dos lixeiros ali, né? Os filhos dos empregados, né? Que trabalhavam de lixeiro. Isso daí já foi quando eu já tinha meus 15 anos. Eu fiquei ali até fazer 17 anos, né? Mas mesmo assim, depois que eu me casei, eu continuei frequentando a casa da minha tia até meu tio aposentar, né? E saiu dali, que era assim, aposentava, saía da Barbará. Dmitry Senso-Lavaux e Fernando Aires Júnior inventaram o processo de centrifugação em 1914, em Santos, São Paulo. Fundaram a Companhia Brasileira de Metalurgia em Moema, São Paulo, para produzir tubos de ferro fundido com o processo patenteado como Processo Senso-Aires. Em Caeté, Minas Gerais, Baldomero Barbará e João Pinheiro criaram a Companhia Mineira de Metalurgia, com Fernando Aires como diretor técnico e proprietário da Companhia Brasileira de Metalurgia. Posteriormente, Barbará comprou a Companhia Brasileira de Metalurgia de Fernando Aires e fundiu as empresas, formando a Barbará S.A., importante no cenário do saneamento brasileiro. Em 1937, Baldomero Barbará transforma a Sociedade Barbará S.A. em Companhia Metalúrgica Barbará. É inaugurada a usina metalúrgica de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. 1956, a Ponte Amonceau, fundada em 1856 na região siderúrgica de Lorena, na França, é líder mundial da produção e comercialização de tubos de ferro fundido. Passa a controlar a Companhia Metalúrgica Barbará. 1956, Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil, inaugura o segundo alto forno da Companhia Metalúrgica Barbará, na usina de Barra Mansa. Em 1960, a Companhia Metalúrgica Barbará passa a utilizar revestimento interno em cimento de alto forno e a utilizar ferro fundido dúctil, marco histórico na evolução das canalizações em ferro fundido. Em 1970, ocorre na França uma fusão histórica. A Saint-Gobain, líder francesa na indústria do vidro desde 1665 e presente no Brasil desde 1937, une-se à Ponte Amonceau, líder mundial em canalizações de ferro fundido desde 1856, dando origem à denominada Companhia de Saint-Gobain. Em 1974, é inaugurada a máquina para centrifugar tubos até 1.200 milímetros de diâmetro e 7 metros de comprimento, marco significativo para a solução dos desafios de adução e distribuição de água em um país em desenvolvimento e forte urbanização.
Em 1991, inicia-se o processo de metalização dos tubos, garantindo melhor performance quando instalados em meios agressivos, e a pioneira junta elástica, GE, deixa o cenário substituída pela moderna e mais eficaz junta JGS. 2000, a Companhia Metalúrgica Barbará, com mais de 60 anos de existência, passa a se denominar Saint-Gobain. Canalizações e os produtos comercializados recebem a marca Mundial Pan, característica de todas as demais empresas da divisão de canalizações do Grupo Saint-Gobain. Em 2010, visando estabelecer uma unidade em sua comunicação e realçar os valores atrelados à eficiência energética e ao meio ambiente, o Grupo Saint-Gobain estabelece uma nova identidade visual para as principais marcas do grupo. Neste ano de 2024, a Saint-Gobain Canalização completa 87 anos. Meu nome é Walter Matheus Lacerda. Eu entrei lá na Metalúrgica Barbará no ano de 75, 77. Aí eu entrei para trabalhar, comecei a trabalhar lá na macharia da fundição mecanizada. Aí eu comecei a trabalhar de ajudante, né? Primeiro eu comecei a trabalhar com limpeza, depois eu comecei a trabalhar de ajudante das máquinas, das máquinas da 12, e aí eu fiquei de ajudante ali, trabalhando de ajudante, né? Aí pegando aqueles machinhos feitos de areia, né? Naquelas H12, né? E colocando nas patilheiras, né? Naquele tempo era assim. Então a gente colocava lá nas patilheiras, eu ajudando para isso, tomava as patilheiras, colocando nas patilheiras, aí as pessoas lá da mecanizada, da fundição mecanizada, e pegando e levando para fundir. Então eu era ajudante da máquina, depois eu passei a operar a máquina, aí passei a operar, comecei a operar as máquinas, e depois eu saí uns tempos, às vezes eu saí fiquei fora das máquinas uns tempos, fui trabalhar no manual também, que é o mesmo procedimento. Né? Trabalhar com areia, gasar aquela areia, aqueles machos de areia que é molde para fundir as peças. Né? Aquelas peças todas de luva, curva, né? Diversas peças, né? Aquelas peças todas menor, né? Tinha peça de... Eu não lembro assim a pessoa, né? Mas aí a gente secava aquele papel com gás, uma mangueirinha, eu não lembro o tipo de gás que era, mas não. A gente lavava aquilo ali, aquela areia, né, secava, a gente desmoldava, né, as caixas e tirava aquela peça inteirinha ali de areia, né? Feito com areia ali. Né, uma coisa que já era peça, assim, parecia a peça inteira já. Aí dali ela ia para a fundição mecanizada para fundir, para moldagem. Aí eu simplesmente fazia, pegava a máquina, trabalhava no manual, com essas caixas de diversos tamanhos de peça. Aí a gente trabalhou também modelo, às vezes, a gente tinha serviço, trabalhava em diversos serviços também. Quando não tinha a área de produção que parava, a gente trabalhava em outras áreas, de área de modelação, né, transporte de caixa, né, trabalhava em limpeza também, a gente trabalhava. Quando não tinha a área da produção, vai dar uma parada, né, quando dava um fracasso também, quer dizer que a gente trabalhava em outras áreas ali, trabalhava nas outras áreas, nas outras seções. Às vezes a gente era escolhido para prestava para as outras áreas para não mandar a gente embora, para a gente poder, né, quando chegasse de serviço, tivesse serviço na área, a gente estava na área. Né. E aí eu, né, trabalhei 17 anos lá e saí em 94. Saí no dia 30 de junho de 94, que a minha aposentadoria tinha vindo, a minha aposentadoria tinha ganhado a minha aposentadoria. E saí nessa data. Meu nome é José Francisco Milani. Eu trabalhei na Saint-Gobain desde 1985 até 2023.
Foram 38 anos e 3 meses. Trabalhei sempre no setor de logística, que englobava planejamento, expedição e estocagem de produtos. A indústria naquela época era muito manual, muitas operações braçais, com pouca coisa automatizada. E também uma comunicação muito difícil. Não havia e-mail, não havia celulares, então as trocas de informações eram feitas via telex. O telex chegava num ponto de base na recepção e depois era distribuída pelos departamentos. E com isso as notícias, as informações demoravam muito para chegar. Então era tudo bem difícil a parte de comunicação. Na época, meu chefe direto era o gerente, era o Carlos Magno, né? E havia outros gerentes, por exemplo, o gerente da centrifugação era o senhor Fidel, o gerente da metalurgia era o senhor Sérgio, né? Porém, nos altos cargos de diretoria eram ocupados na época por pessoas nomeadas pela França, né, pela matriz na França. E esses cargos eram diretor-geral, diretor industrial, diretor financeiro. Né? Com o passar do tempo, isso foi mudando, né? As pessoas foram se desenvolvendo e ocupando outros cargos de maior responsabilidade. E hoje em dia, todos esses cargos são ocupados por brasileiros. Sou Ademir Justino. Eu vou contar minha história no período que eu trabalhei na empresa metalúrgica Bavará. Eu fui convidado a trabalhar na empresa metalúrgica Bavará no dia 3 de outubro de 1985, por onde eu trabalhei 3 meses sem estar com a minha carteira assinada. Foi um período de experiência. Naquela época a empresa podia fazer assim. Quando foi dia 8 de janeiro de 1986, os encarregados daquele setor me convidou se eu queria fazer parte do grupo, né, do quadro efetivo da empresa. Como eu já trabalhava nela e peguei e aceitei o convite. Né, quando foi dia 8 de janeiro, eu passei a ser efetivado no quadro da empresa. Depois, assim que eu fui efetivado, eu comecei a trabalhar na área de metalurgia, na área de alto forno, onde você furava o forno para poder escoar o metal, para ser tratado e passar a fabricar os tubos, né, que era o produto que a empresa vendia. Então, por onde eu trabalhei 3 meses, 3 meses e meio nesse setor. Aí o encarregado achou melhor eu me retornar para a descarga de carvão. Pegaram, me pediram para me retornar para a descarga de carvão, por onde eu trabalhei 4 anos e meio, descarregando o caminhão de carvão. Quando foi mais ou menos 4 anos e meio, esse setor foi extinto. A empresa achou melhor, né, tirar o funcionário efetivo dela e passar a trabalhar com pessoas da empreiteira, com pessoas terceirizadas. Então ela chamou a gente, conversou, explicou para nós a situação e me transferiu para o setor da CB, que era o setor que recebia os tubos. A Maga fabricava, então esse setor recebia os tubos, fazia acabamento, cimentava e entregava para a pintura. E a pintura pintava esses tubos, entregava para a logística, que era o setor final do produto. Então eu cheguei nesse setor como auxiliar de produção, por onde eu trabalhei 6 anos. Então, nesse período, eu trabalhei durante 6 anos e pouco como auxiliar de produção, né? E depois eu fui classificado para encarregado, para ser encarregado de acabamento. Depois fui trabalhar no setor de pintura, né? Pintando os tubos, que era o produto final. E eu não tinha estudo. Tá, e meu ensino não tinha estudo. Eu voltei a estudar, fiz o ensino, terminei o ensino médio todo, fiz o curso técnico de administração.
Assim que terminei o curso técnico de administração, a empresa me tirou de encarregado e me classificou para supervisão, onde a partir de 2010 até 2023 eu trabalhei como supervisor. Eu sou Daniel Simões Cândido, eu trabalho na Saint-Gobain desde do ano de 1996, portanto há 28 anos. Eu entrei na Saint-Gobain como auxiliar de produção, na área de centrifugação. A minha área, sempre que eu trabalhei, foi a área de acabamentos, que é chamada de área fria do processo de centrifugação, que é onde faz o processo de acabamento, cimentação, recuperação e pintura dos tubos. Eu entrei lá em 96, com um cargo de auxiliar de produção, passei pelo processo de recrutamento interno, né, que é um dos pontos que a gente exalta na Saint-Gobain, que ela é uma empresa que dá oportunidade para os seus funcionários, que a partir do momento que eles se formam, né, buscam conhecimento, ela abre a porta das oportunidades para os colaboradores. Então, o meu cargo hoje, né, eu passei pelo processo de apontador de produção, programador de produção, supervisor de produção e hoje como coordenador de produção. Assim como eu, muitos dos meus amigos, das pessoas que trabalham comigo, supervisores, líderes de produção, iniciaram lá como auxiliar do processo produtivo. Então é uma empresa que sempre respeitou muito, desde quando eu entrei lá, a questão da segurança do trabalho, sempre foi muito forte nisso lá na Saint-Gobain. Hoje, a nossa preocupação com a segurança continua sendo um ponto muito forte e hoje nós estamos buscando esse alinhamento também com a qualidade dos nossos produtos, a satisfação dos nossos clientes, né? Que aí é um ponto fundamental da Saint-Gobain. Oi, eu sou Giovana Gonçalves, eu tenho 24 anos e eu entrei na Saint-Gobain em 2019 com 19 anos. E lá eu tive a minha primeira oportunidade como aprendiz no setor de qualidade e eu era responsável pelas emissões de documentos, revisão de documentos de todos os setores da Saint-Gobain. E depois de 11 meses eu consegui uma nova oportunidade como assistente de qualidade e hoje eu sou responsável pela emissão de certificados de países internacionais e também faço o controle dos documentos de produção de tubos. Meu nome é Ramon Gonçalves Cândido, eu trabalho na Saint-Gobain desde maio de 2020 e eu trabalho na gerência industrial de fundição e válvulas. E o meu cargo lá é inspetor montador de válvulas Euro, porque eu trabalho no setor específico de válvulas Euro 20 da Saint-Gobain. O setor da gerência industrial de fundição e válvulas, ela funciona para fabricar produtos complementares aos tubos da Saint-Gobain, que são o produto principal. Mas os tubos precisam de complementos, de curvas, de válvulas, para poder gerenciar corretamente o fluxo de água. Então é lá na gerência industrial de fundição e válvulas que a gente fabrica, por meio de vários processos de usinagem, de fundição, a gente fabrica curvas, válvulas de diversos tipos diferentes, de diversos diâmetros, para se adaptar às situações que a Saint-Gobain precisa na canalização de água. A Saint-Gobain é uma empresa que valoriza o quadro efetivo dela, né? A Saint-Gobain ela não contrata as pessoas de fora, né? Ela não traz, ela é tudo feito dentro da empresa mesmo, então eu chamo ela de empresa mãe. Ela prepara o funcionário dela, por exemplo, soldador, mecânico, líder de produção, é tudo feito dela. Ela pega essas pessoas que têm um comportamento bom, em termos de disciplina, em termos de segurança. Então esse funcionário ele é avaliado durante a sua carreira. Quando surge uma oportunidade de líder, de mecânico ou de soldador, a empresa vai e qualifica essas pessoas. Ela não contrata de fora, então é tudo feito ali dentro. No meu caso, né, a indústria teve um papel importantíssimo, porque desde o início, ela por si só, né, a indústria é um local onde se gera muitas oportunidades e existe muito incentivo também para você se desenvolver profissionalmente. E isso foi me incentivando e tal a melhorar cada vez mais profissionalmente para que eu pudesse ir
ocupando novas funções de maior responsabilidade na empresa. Então, tenho muito a agradecer a Saint-Gobain pelo tempo em que eu pude compartilhar com toda essa evolução e desejar sucesso aí a todos. E a Saint-Gobain, não só lá dentro da empresa, ela é uma empresa que tem colaborado muito com a formação das pessoas. Hoje se fala muito em sustentabilidade, se fala muito em diversidade, o respeito às pessoas, né? Então hoje a Saint-Gobain vem fazendo com que os seus colaboradores, né, trabalhem desta forma, além da segurança, da qualidade, hoje também o respeito às pessoas, o compromisso profissional, né, a sustentabilidade, hoje faz parte de todas as pessoas que querem trabalhar na Saint-Gobain. Isso não tem como nenhum colaborador hoje que trabalha lá não querer fazer parte desses processos. Isso é fundamental hoje para a nossa empresa. Então a Saint-Gobain, ela nos ajuda dessa forma, né? Na nossa formação, que serve também para a vida profissional e, claro, para a nossa vida social com as demais pessoas. A Saint-Gobain me agregou bastante em algumas oportunidades internas que eu tive, e a mais gratificante para mim foi a recente agora, que eu pude conhecer a sede de São Paulo, e lá eu pude participar de um projeto de programação. Graças a essa oportunidade, eu consegui ser a primeira mulher programadora na Saint-Gobain. E é muito bom, foi uma oportunidade muito ótima lá dentro, as pessoas conversam e é uma cultura muito gratificante de trabalhar, e foi uma experiência muito boa. Obrigada. A oportunidade que a Saint-Gobain me deu foi muito essencial na minha carreira profissional, porque ela me permitiu ingressar no mercado de trabalho. Foi o meu primeiro emprego, é o emprego que eu me mantenho atualmente, e permitiu que eu construísse até aqui uma grande base de conhecimento, de relacionamento interpessoal, de conhecimento do processo produtivo, de linha de produção que pode ser adaptado ou enxergado em outros modelos de produção, em outras empresas, com outras filosofias, mas me permitiu ter uma visão expandida desse sistema produtivo, também de como as coisas funcionam, o fluxo documental, o fluxo de informação. E é uma oportunidade que a Saint-Gobain me deu, que foi muito importante para mim, porque permitiu que eu complementasse isso com o que eu vejo na minha graduação em administração pela UF. E se não fosse a Saint-Gobain, eu não teria tido essa oportunidade. Muito boa.